Essa é a terceira aula do oitavo ano. Anteriormente estávamos estudando sobre os planetas, né, as estações do ano, clima, tempo. Agora nós retornaremos o estudo para o corpo humano, a organização. O nosso organismo, ele é formado por sistemas, né? Os sistemas são formados por órgãos, por exemplo, coração, rim, pâncreas, e esses órgãos são formados por tecidos, por vários tecidos juntos. Por exemplo, tecido epitelial, conjuntivo. Cada tecido tem sua função, que eles se juntam para formar essa estrutura chamada de órgão. Por sua vez, os tecidos eles são formados por células. Várias células estão juntas, se organizam, vários tipos de formas e formam os tecidos. Logicamente, cada célula ali tem a sua função, ela exerce uma função de produzir alguma substância ou alguma função estrutural. E por sua vez, as células elas são formadas por microestruturas chamadas de organelas, como se fossem peças para manter a célula funcionando, desempenhando sua função. Por exemplo, uma célula chamada fibroblasto, ela tem a função de produzir colágeno. Dentro dessa célula fibroblasto, ela tem as organelas para poder manter essa produção dessas proteínas chamadas de colágeno, como já foi discutido com vocês em sala. Por sua vez, essas organelas são pequenas estruturas, né, que mantêm a célula funcionando, e elas são feitas por moléculas. Moléculas, por exemplo, água, moléculas de proteína, moléculas de carboidrato, lipídios, são todas moléculas que se organizam para formarem essas organelas. E do que as moléculas são formadas? Elas são formadas de estruturas muito reduzidas de tamanho, chamadas de átomos. Os átomos geralmente se estuda no nono ano, né, mais focado na química. Mas esses átomos, como já foi falado também em sala, eles são estruturas formadas por energia, né? Elétrons e prótons, que são cargas positivas e negativas. Então, o nosso organismo é composto por essas estruturas cada vez menores. Logicamente que o átomo não é a menor parte, não é a menor partícula, né, que dá origem à matéria, a tudo, né, que existe, que forma o nosso corpo. Tem estruturas bem menores e estruturas que estão sendo descobertas, né, através de pesquisas, através da física quântica, que estuda mais essas estruturas. Mas o foco da nossa aula são as células. Célula foi descoberta por Robert Hooke, observando a cortiça, que é a casca de uma árvore, né? E isso que ele observou mais ou menos, que não era a célula em si, né? Ele chamou essas estruturas, esses buraquinhos de célula. Só que, na verdade, o que ele observou era onde existia célula. Isso é porque na casca de uma árvore, as células que formam essas estruturas, né, a casca, elas com o tempo elas acabam morrendo e fica só o espaço onde existia a célula, né? Que elas produzem uma substância, vão liberando em volta dela, em torno, e elas acabam morrendo as células. Então, quando ele observou no microscópio, Robert Hooke, ele observou os espaços onde existiam células, mas ficou chamado de célula. Existe uma diversidade gigantesca de células. Por exemplo, a primeira imagem, a letra A, é um neurônio. A segunda é um paramécium, né, um protozoário. E a terceira imagem, letra C, a imagem C é uma foto de um vegetal, mostrando tecido vegetal. Quando se fala em célula, nossa célula do ser humano, dos animais em geral, pode-se falar que elas são compostas por três estruturas básicas.
célula animal, tá? A célula dos animais, excluindo aí animais e vegetais, basicamente, né? Exclui aí as bactérias. As nossas células, né, célula animal, são compostas por três estruturas básicas. Membrana plasmática, que ela limita a célula, ela protege a célula e ela controla a entrada e saída de substâncias, tá? E dentro também tem o núcleo, dentro do núcleo tem algumas proteínas, algumas substâncias, aminoácidos, mas principalmente ali pode-se dizer que tem DNA. E entre o núcleo e a membrana plasmática tem uma região chamada citoplasma, onde todas as organelas, aquelas estruturas que mantêm a célula funcionando, estão. No citoplasma também tem muito líquido, bastante água também, né? Porque é bem para manter as funções. Existem agora as classificações das células. Primeiramente, existem células eucariontes e células procariontes. Quando uma célula é eucarionte, ela não pode ser procarionte e vice-versa. Se é uma, não tem como se transformar em outra. A célula eucarionte e procarionte. Embaixo tem duas imagens, uma de uma célula procarionte e outra de eucarionte. A eucarionte é a maior e a procarionte é a menor. Qual a diferença entre elas? Bom, primeiro, a célula eucarionte possui núcleo, dentro do núcleo tem o DNA, enquanto a célula procarionte não tem núcleo, mas tem DNA. As células eucariontes possuem organelas e o tamanho dela é bem maior do que as procariontes. Essas três características, a principal dela é a presença do núcleo. Isso é a grande diferença entre a eucarionte e a procarionte. Já a procarionte é o inverso, não tem núcleo, poucas formas de organela e tamanho bem reduzido. A célula procarionte, onde que nós encontramos esse tipo de célula? Encontramos elas nas bactérias, exclusivamente nas bactérias. Agora, as células eucariontes, elas são encontradas nos fungos, nos protozoários, no reino animalia, né, que é o reino dos animais, e dos vegetais. Então, dos reinos aí, se for pensar dessa forma, nos reinos, de 5 reinos, o reino monérico das bactérias possui células procariontes. Os outros 4 reinos são células eucariontes, que possuem núcleo. Agora, a célula eucarionte, que possui núcleo, ela pode se diferenciar principalmente, né, na célula animal e vegetal. Logicamente que tem outros tipos de células eucariontes, igual eu já falei, de fungos e também de protozoários, mas para nós percebermos a diferença da célula, né, vamos comparar a animal com a vegetal. Existem algumas pequenas diferenças aí, mas observando primeiro a célula animal, que é a esquerda, a célula do lado esquerdo. Ela tem duas estruturas que a célula vegetal não possui. Primeira estrutura é o centríolo. O centríolo ele tem a função na hora da divisão celular. Ele desempenha um papel nesse momento da divisão celular, relacionado à separação dos cromossomos. E também tem o citoesqueleto. Como a palavra já diz, esqueleto. Esqueleto mantém uma forma, citocélula. Então, o citoesqueleto é uma estrutura que mantém a célula, mantenha o formato da célula. Formato igual ao do espermatozoide, algumas células do intestino que são bem diferentes também. Então, o citoesqueleto mantém aquela estrutura permanente. E o citoesqueleto, como curiosidade já, ele pode ser modificado, o seu tamanho, a sua forma. Então, a célula tem essa capacidade de mudar o formato. Mas
ela tem essa função básica de manter um formato da célula. Já a célula vegetal tem três estruturas que a célula animal não tem. A célula vegetal tem cloroplasto, que dentro do cloroplasto tem muito clorofila. Clorofila, nós olhamos e vemos a cor verde. Tem a função de fazer a fotossíntese. A parede celular, ela fica em torno da célula para o lado de fora da membrana. Então tem a membrana e depois tem a parede celular para o lado de fora, lado externo. Ela tem a função de manter a estrutura celular, a forma da célula vegetal e também proteção. Já o vacúolo é uma estrutura feita de membrana. E o vacúolo é uma estrutura que armazena substâncias, armazena gases, armazena água, armazena, falando dessas substâncias, pode armazenar toxina ou alimento. Depende de onde está localizada essa célula, qual a função da célula. Então, a função da célula, o local que ela está, onde ela se encontra, vai variar a substância, o que está sendo armazenado no vacúolo. Em algumas células, quando olhado no microscópio, o vacúolo fica tão grande que parece que a célula está vazia, não tem nada dentro, mas ela está tão grande o vacúolo que ela comprime, espreme, aperta as organelas, o núcleo, tudo para um cantinho da célula e o vacúolo fica gigante dentro da célula, armazenando alguma coisa. Bom, essa aula então falamos da composição do organismo, né, as estruturas que formam a organização do organismo, falamos dos tipos de células, eucarionte, procarionte. Da célula eucarionte, observamos a diferença da animal para vegetal. Agora vocês farão alguns exercícios, né, relacionados a essa aula. Daí a próxima aula continuaremos com o conteúdo.